Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre o nosso ritual. Tem uma coisa muito importante que eu recebi para passar para vocês sobre o ritual. Este ritual, ele é um ritual com o propósito de mudar a tua vida em pouco tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse ritual? Além de todas as limpezas que a gente faz, limpezas kármicas, limpezas espirituais, como a gente trabalha em vários níveis dimensionais a partir da consciência da unicidade, que é a consciência crística, a gente vai desobstruir toda a tua vida, tá? Em todos os níveis, dimensões, tempos e espaços. Libera todo o teu grupo familiar e, consequentemente, as futuras gerações. Ok? Então, a gente vai fazer aquilo que a iluminação espiritual promete. O que a iluminação espiritual promete? A libertação total do ser. Nesse ritual, a gente vai fazer essa liberação total do ser, sem você estar ainda desperto. Você vai acessar a consciência crística, você vai acessar o corpo átmico, mas você ainda não vai despertar a consciência crística, porque isso precisa obrigatoriamente passar pela dissolução do ego, e isso só no protocolo de cristificação, que quem estiver no ritual vai receber uma oferta exclusiva de lançamento do protocolo de cristificação, que é um protocolo de 6 meses para despertar a consciência crística e desalojar o ego, tá? Você vai despertar o Cristo interior. E por que a gente precisa despertar o Cristo interior? Porque é a nossa real identidade. Gente, não existe nada além disso. Não existe nada além de Deus e não existe nada além de você, Cristo desperto, mesmo você estando inconsciente, tá? Não existe nada além disso. Então, o que eu vou dizer para você? Que é necessário, eu fiquei com um lábio maior que o outro, é necessário que você desperte a sua real identidade para que você possa manifestar e ser livre. Manifestar quem você realmente é e ser livre. Sem isso não dá. A gente consegue manifestar na matéria, mudar a nossa vida a partir do momento em que a gente aprende a usar isso. Mas sem despertar a consciência crística, ou seja, sem despertar a nossa real identidade, a gente não consegue manter padrão vibratório, manter a prosperidade, manter a abundância, manter relacionamentos, porque não é a nossa real identidade. Então, até que a gente não aprenda, no mundo a gente fala em aprender a lição. Na consciência crística, a gente não fala em aprender a lição. Na consciência crística, a gente fala, enquanto você não percebe o que está acontecendo e escolhe outra vez, dessa vez no Cristo, você continua repetindo padrões. Que aí você continua repetindo coisas na sua vida. Tá bom? Então, agora, o que é te pedido? É te pedido para que tu desperte a sua real identidade e possa você mesmo criar a sua realidade, que Cristo cria. Cristo não está à mercê das circunstâncias, das pessoas, das energias. Entende? Não tem energia, frequência ou coisa assim que pegue o Cristo desperto, porque ele cria a sua realidade. Não é uma manifestação de realidade ilusória, é uma criação a partir da unicidade com Deus, com a sua real identidade divina. Entende a diferença? Tudo que é criado não pode ser desfeito, porque é a vontade de Deus unificada com a tua. Não é a tua. Eu vou falar isso só assim, para fingir que tem uma ordem, mas não tem ordem nisso que eu vou falar, tá? Não é a tua vontade egóica unificada com a de Deus. É a vontade de Deus unificada com a tua vontade que se torna a vontade de Deus. Entende? Os desejos que tu passa a ter a partir do momento em que você desperta não são só seus.
não são do teu ego mais. Os desejos que tu passa a ter a partir do momento que você desperta a consciência crística, eles são em unicidade com Deus. Eles são a vontade de Deus para a tua vida. Tá? Então não precisa ter medo. Eu vou despertar, vou receber o poder de Deus. E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu criar alguma coisa errada que nunca mais vai poder ser desfeita, né? Tem esse medo, porque está no caminho e está prestes a despertar. Não precisa ter, porque os teus desejos são os de Deus, tá? Como Ele toma conta da tua consciência, tu acaba sentindo e pensando como Ele, e aquilo que Ele deseja para sua vida é a mesma coisa que você deseja para sua vida, por isso que tudo vai se resolvendo, ok? Você vai continuar no mundo, tendo coisas do mundo, vivendo no mundo, estando sujeito às leis do mundo, mas a qualquer momento que você quiser, com o conhecimento que você tem, você consegue transpor qualquer coisa no mundo. Você aceita, assim como Jesus aceitou muita coisa, mas porque Ele quis, era parte do trabalho dele. Assim como vai acontecer com você. Você só vai aceitar alguma coisa no mundo se você quiser, senão você muda a hora que você quiser. E isso é o mais interessante da consciência crística, né? Só que junto com esse saber todo, vem para você no seu sentir o que você deve interferir, o que você não deve interferir, mas a sua existência desperta já interfere no mundo todo, curando o mundo todo. Por quê? Porque um Cristo desperto conhece a verdade e a verdade dissolve as ilusões de forma automática. Ok, amores? Deu para entender? Deu, amores? Então é isso. Tem uma coisa que a gente usa no coaching que é modelar gente, né? Quando a gente estuda coaching, a gente diz, eu gostaria de ser que nem tal pessoa. Aí você começa a modelar aquela pessoa. Como ela pensa, como ela sente, como ela age, como ela fala, como ela se comporta. Você começa a observar ela e a modelar essa pessoa, né? Por que funciona a técnica da modelagem? Se alguém já ouviu falar sobre isso, fala aqui. Já ouviu falar sobre técnica de modelagem? Por que funciona, por que não funciona, como é que funciona? Como é que funciona isso, meus amores? Alguém sabe? Gente, nós somos algo muito poderoso. O nosso ser é muito poderoso. Nós somos muito poderosos. Despertos ou não despertos. Nós somos extremamente poderosos. E o que o mundo faz para tentar nos dominar é mostrar que nós não temos poder, que nós somos vítimas de circunstâncias. Mas isso não é real. Nós somos os criadores da nossa realidade, das nossas manifestações. O mundo, ele pulveriza a nossa inteligência, ele pulveriza o nosso saber, a nossa autoconfiança, o nosso autoamor. Essa coisa de ter pessoas extremamente belas, essa coisa de ter os filtros, essa coisa de ter o corpo perfeito, tem filtro que afina a cintura, que aumenta a poupança, que não sei o que, tudo isso, essa coisa de ter carrões, mansões, coisas assim, comidas, né? Você vê até assim nos restaurantes aquelas fotos de comidas, de roupas, de férias, né? Aquelas férias, viagens, tudo isso que todo mundo deseja. Todo mundo deseja porque entende de forma consciente e subconsciente que isso é bom. E isso foi colocado dentro de nós, de que isso é bom. Entende? Então todo mundo quer isso. E aí todo mundo olha para sua vida e vê algo que se mostra diante de si como um problema e como ruim.
Porque o bom é só a paz. Porque o bom é só a viagem. Porque o bom é só a riqueza. Porque o bom é só o belo. Porque o bom é só quem ajuda sem pedir nada em troca. Gente, Deus só dá e por dar recebe o tempo todo. Não tem quem não dê, quem não faça e não receba. Essa é a única lei de Deus. Dar é receber no mundo. E Deus já nos deu todo o seu amor e nós já recebemos. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque tu não percebe isso. O mundo te convenceu de que você é um sofredor, de que a sua vida é ruim. E você acreditou nisso e olha para a sua vida e acha ela ruim. É tudo uma questão de percepção, de como você percebe. Tudo aqui é uma questão de percepção. E eu vou te ensinar nesse ritual a olhar para a tua vida com verdade. Cada coisinha que você não enxerga, não tem como você enxergar. É como se tivesse uma barreira na tua frente impedindo você de enxergar. E eu vou te mostrar isso. E eu vou te ensinar a tirar essa barreira para tudo aquilo que tiver no ritual e para tudo na tua vida o tempo todo. Você entende o que eu quero dizer? Eu vou te ensinar a fazer isso. Isso é ser livre no mundo. Eu já despertei a consciência crística desde 2023. E desde então, no primeiro ano foi mais difícil para mim, porque eu acessava muita coisa, eu não dava conta de passar esse conteúdo e nem de aplicar. Eu não dava conta do que eu estava recebendo. No segundo ano, que foi 2024, foi em março de 2023. 2024 eu fui aprendendo a sustentar e 2025 eu aprendi a sustentar completamente a consciência crística e eu comecei a acessar da consciência crística especificamente o que eu queria e o que eu precisava para ensinar os meus irmãos a despertar, que esse é o meu projeto de existência. É como uma xícara, você faz uma xícara para ela ter o propósito de segurar o teu chá, o teu café. Olha aqui, inclusive a minha tá cheia de café, acho que eu tava tomando do outro lado. Ela tem um propósito. Manter quente a porcelana, a forma que ela é, não queimar os teus lábios, então que ela é suave, ela tem pouca abertura entre as moléculas para que não manche a xícara com café. Aquela xícara sua branca que fica manchada é porque ela tem muita porosidade, então não é de uma boa qualidade. A que não mancha é de boa qualidade porque não tem porosidade. Então tudo isso tem um propósito numa xícara. A tua vida, ela tem um propósito de existência, assim como a minha é de todos. O propósito da minha existência era despertar, lembrar de quem eu sou e assim ajudar os meus irmãos a lembrarem de quem eles são. Esse é o propósito da minha existência. De muitas existências, tá? De muitas vidas que eu vivi aqui, o propósito sempre foi o mesmo, porque o propósito da existência ele é um só. Quem vem a mim nesse momento de existência vem para despertar o propósito da existência, não só o desta vida. Porque nesta vida o propósito pode ser ter filhos, aprender a cuidar, aprender não sei o quê, casar, aprender a dizer não para o marido tóxico, entendeu? Aprender a se amar. O propósito dessa vida são vários propósitos.
Agora, o propósito da tua existência, o porquê Deus te fez, é um só. E quem vem a mim nesta vida está vindo para descobrir o propósito da existência. E, com certeza, ele é ajudar os irmãos a despertar e despertar também. Cada um da sua forma, um é com dança, um é com música, outro é com rituais xamânicos, outro é com rituais femininos, outro é com ensinar a ganhar dinheiro, outros são resolver problemas de relacionamento. Cada um vai ter um chamado. E qual é o teu chamado? O teu chamado é a tua maior dor superada. Por exemplo, assim, uma coisa que sempre me incomodou e antes eu fingia não me afetar, porque eu sempre fui, não é que eu fingia não me afetar, eu não deixava que isso emergisse. Como eu sempre fui muito racional, e isso vem da personalidade que eu recebi nessa vida, que é uma personalidade de Atena, que foi desfeita durante o processo, eu nunca lidei com emoções, porque eu nunca tive muitas emoções. Eu não suprimia emoções, eu simplesmente não tinha. Entende? Porque eu vivi uma vida inteira praticamente no corpo 3, no corpo 4, que é o corpo mental. Então tudo para mim vinha no mental, resolvia no mental e estava resolvido. Até relacionamento amoroso, com filhos, com qualquer coisa, tudo era mental para mim, tá? Por isso que eu digo que Hermes Trismegisto tá certo no mundo, mas está errado se nós levarmos em consideração a verdade. Quando ele fala que o todo é mente, é mentira, porque o todo não é mente. O universo é mental. A vida aqui é mental. Mas o todo não é mente. E se fosse mental, aqui, se fosse só mental, tudo que tu pensaria no corpo 3 ia acontecer. E não é assim que funciona. Um único pensamento cria realidade, diz o professor Hélio Couto. Eu agrego a isso. Porque a gente ouve isso e a gente não consegue com um único pensamento criar realidade. Consegue? Não. Ninguém consegue. Por isso que ele tem a ressonância, por isso que ele tem as ferramentas, por isso que ele tem um monte de coisa. Por que a gente não consegue com um único pensamento criar realidade? Porque precisa ser um único pensamento sem nada contra este pensamento. Ou seja, precisa ser um único pensamento sem nenhuma frequência oposta ou neutra em relação a isso. E é isso que você vai aprender no ritual. E esse ritual devia cobrar 10 mil reais, no mínimo. Só para ensinar isso para vocês. Como que você faz isso? Como que você cria a realidade com um único pensamento e como que você retira todos os bloqueios àquela frequência. E não é um negócio difícil, viu? É um pouco mais complexo do que eu já ensinei para vocês até hoje, tá? Mas não, é um negócio fácil, depois que você aprende. Tipo assim, hoje eu tava ensinando para minhas filhas matemática com... Até então eu só fazia aquelas continhas de 4 mais 6, 10 mais... Que nunca ultrapassasse a outra dezena, sabe? E aí hoje eu ensinei para elas... ultrapassou a dezena, né? Então, tipo assim, era 16 mais 27, por exemplo, né? Então, 7 mais 6 ultrapassa o 10, o 9, né? E agora eu faço o quê? Elas botavam lá embaixo, elas não sabiam o que fazer. Então, a mamãe ensinou hoje de manhã isso pra elas. É isso que eu vou ensinar pra vocês no ritual. Como você vai ultrapassar o 10. Tá? Isso ninguém nunca ensinou no mundo. No mundo. Eu tava vendo algumas coisas do Joe Dispenza. Eu não sei se ele é um cientista, acredito que sim.
E ele falou algumas coisas, né? Como eu enxergo as frequências. Gente, sabe aquele filme Lucy, que ela vê aquelas coisas, que mostra aquelas coisas? Gente, eu enxergo as frequências. Eu consigo ver elas, eu consigo pegar elas, como se elas fossem matéria. Tá? E eu consegui, com essa visão sem o véu, que não é uma visão de um clarividente médium, né? Assim, essa visão que vê espíritos, não é essa visão que eu tenho, não que eu não tenha essa também. Mas a visão que eu tenho é a visão da realidade. A visão que eu tenho é aquilo que o professor Hélio Couto falou no meu atendimento lá em ano retrasado, que ele veio no meu atendimento e ele falou, você, que eu achava que eu tava ficando louca, né? E aí ele disse, você não está ficando louca, você só vê através do véu. E ninguém vê o que tu vê. Então não tenta achar pessoas que consigam enxergar o que tu enxerga, porque eles não vão enxergar. E aí eu demorei para entender isso, porque por muito tempo eu queria que alguém visse o que eu estava vendo. E as pessoas não viam. E elas não conseguem ver porque a frequência delas é muito baixa e elas não conseguem ver os níveis dimensionais que eu enxergo. É que nem diz o professor Hélio Couto, de cima para baixo tu consegue enxergar tudo. Agora de baixo para cima tu não consegue enxergar. Tu tá na terceira, quarta dimensão, tu não consegue enxergar a quinta. Então imagina a 14ª, 13ª, 14ª onde eu trabalho, não consegue, tá? E no mundo que eu conheço, não conheço ninguém que faça esse trabalho. O que eu vejo, assim, é que pessoas que nem o Joey Dispenza, eles acessaram também muita coisa que eu acessei pelas coisas que eles falam. Então, os iluminados, eles são iluminados porque eles acessam a verdade. E aí eles trazem esse conhecimento para quem ainda não acessou. É isso que eu faço também. Eu acesso a verdade multidimensional e eu trago isso para que você entenda nessa dimensão. Não dá para entender tudo que eu faço ou falo com palavras. Você precisa se abrir para receber. Assim como foi me pedido muitas vezes para que eu me abrisse para receber muito mais do que eu poderia imaginar, porque eles me disseram que a imaginação humana jamais alcançaria o que eu vou alcançar. Então, assim, é a tua imaginação que cria a realidade? Com certeza não é, porque eu acesso hoje muito mais do que algum dia eu poderia imaginar. A iluminação espiritual te faz acessar muito mais do que uma mente humana pode conceber, imaginar. Não tem como. Não é a mesma consciência, tá? Então, algumas coisas por isso que Jesus falou que a gente tem que ter fé. Porque é alguma coisa que você não conhece, mas o seu coração, que é o Cristo interior, diz que é assim e você confia. E aí você acessa, por confiar, sem conhecer, porque você não conhece Deus. Você não conhece Deus, você não conhece nem você mesmo, nem a sua real identidade você não conhece. E isso faz com que você não acesse as graças divinas, a herança de Deus para você, com que você não consiga ver a realidade, com que você não consiga ver que a sua vida é boa. Você não enxerga que a sua vida é boa. Você diz, não, mas não tem nada de bom na minha vida. Não é que não tem nada de bom, é que você não enxerga, gente. Você não consegue enxergar, porque disseram para você que o que é bom é o carro de 2 milhões, é não sei o que, é não sei o que lá. E você não consegue ver o que é bom. Isso me lembra muito aquela parábola do casal que saiu de férias, foi lá para uma ilha paradisíaca e lá tinha o barqueiro que levava eles passear nas praias, tomar banho naquelas praias maravilhosas e tal, né? E aí o profissional, né, lá, o senhor começou a conversar e dizia assim, e perguntar, e aí eles, com que você trabalha? Porque
você fazer isso. Aí ele diz, eu trabalho para que eu ganhe dinheiro, para que isso, para que aquilo, para não sei o quê, para que algum dia eu possa me aposentar e morar numa praia e fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele disse, fazer o que eu faço hoje, disse o cara. Tipo assim, ele não ficou a vida inteira correndo atrás de dinheiro, ele sempre foi aquele barqueiro ali fazendo aquilo que o cara vai correr a vida inteira para depois ir lá fazer aquilo. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque você não percebe que a sua vida é boa. A mensagem que vem hoje para vocês da divindade é: você não percebe que a sua vida é boa. E a sua vida é boa. Mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Você vai ter o dinheiro que você quiser no momento em que você acreditar que é possível você ter o dinheiro que você quer. No momento em que você acredita que não é possível, você não tem. Você tem exatamente a vida que você acredita que é possível. Não é a vida que você acredita que merece. Deus te deu e deu a todos o mesmo poder. Por que eu consigo acessar coisas? O professor Hélio Couto consegue acessar coisas, pessoas conseguem acessar dinheiro, entre outras coisas. A minha escolha é acessar, e posso acessar dinheiro também, mas a minha escolha é acessar técnicas, respostas, maneiras de fazer com que você desperte. Esse é o objetivo da minha vida. Eu tenho um bom carro que tem ar-condicionado, que me leva para onde eu precisar, e para mim isso está ótimo. A hora que Deus quiser que eu tenha outro carro, eu aceito, tá tudo bem. Eu não tenho problema em ter um carrão. Agora, esse não é o objetivo da minha vida. Você entende o que eu quero dizer? Mostrar para quem? Por quê? O meu objetivo da vida, o que eu uso o meu tempo, a minha conexão com Deus, o meu conhecimento, os meus acessos, eu uso para te despertar. Para que você possa conhecer Deus e se conhecer. Porque você só vai conhecer Deus quando você se conhecer. Não tem como você conhecer Deus sem ter autoconhecimento, e não é ter autoconhecimento da sua personalidade. E isso é autoconhecimento do mundo que só serve para o mundo. Conhecer o Cristo interior é se conhecer. Conhecer a centelha divina que há em você, que é o seu verdadeiro ser, e isso é se conhecer, ok? O dia que eu fui no pronto atendimento e vi tanto sofrimento e agradeci minha vida e vi, ao fechar os olhos, a chuva de bênçãos que nunca para. Fernanda, essa chuva dourada é o tempo todo. Quem emana ela é Deus, e os Cristos despertos de forma consciente fazem isso também. Eu já fiz isso várias vezes, com intenção. É uma chuva de ouro, de luz divina pura. Aí vocês querem ter um diamante no dedo, né? Algumas pessoas querem ter um diamante no dedo e não percebem que recebem a própria glória divina em luz, ouro e diamantes e tudo que existe de realmente valioso, porque ouro e diamantes não tem valor nenhum, na verdade. O que tem valor vocês não enxergam e não reconhecem se estiver na tua frente. Tá? Não reconhecem, não enxergam, e não é por burrice, por falta de cognição, ou por maldade do teu coração, ou porque peca, não tem nada a ver com isso. Você não enxerga porque o mundo te convenceu que tu era separado, que tu era pobre, pequeno e pecador, e está sujeito ao mundo e às leis do mundo, e para vencer o mundo você precisa se superar, ter foco, estudar, ganhar dinheiro.
e mostrar para todo mundo que tu é um vencedor e que isso é a vida, e não é, tá? Não é isso. Pode ter tudo isso, Deus abençoa tudo isso e quer que você tenha isso. Porque se tem um desejo no teu coração, é desejo de Deus para você. Agora, você precisa entrar em fase com Deus para não só realizar esses desejos na matéria, mas como seu propósito de vida e existência. O de vida você não tem como não realizar, tá bom? Porque é casar, ter filhos, ter isso, ter aquilo, ou ser solteiro, trabalhar na universidade, fazer isso, fazer aquilo, sabe? Esse é o propósito de vida. Superar o corpo 1, o 2, o 3, o 4, superar o seu mental, as crenças, as emoções, ter conhecimento emocional, isso aí é propósito de vida. Propósito de existência é só um e ele perpassa todas as vidas. Ele é um fio dourado que participa de todas as tuas vidas e ele vai costurando as tuas vidas até chegar no dia de hoje, nessa existência onde você veio para despertar o Cristo interior, para acessar o Cristo interior. Todas as tuas vidas, as minhas vidas, elas serviram para me trazer para este momento, tempo, espaço histórico em que eu desperto o Cristo interior e ensino a humanidade a despertar. Eu vou ter reconhecimento ainda nessa vida, mas o reconhecimento mesmo é póstumo, assim como o professor Hélio Couto. Tá? É um trabalho póstumo, um trabalho que quando eu morrer vai perpassar a infinidade da existência nesse planeta. Esse despertar, esse protocolo. E vocês que estão aqui são os primeiros a receber e vão ter a oportunidade de fazer o protocolo e ainda receber minha mentoria de 6 encontros, uma por mês, para ajudar vocês a despertar, porque esse é o objetivo do meu trabalho, né? Então, quanto mais eu executar isso, mais rápido, quando um de vocês desperta, mais rápido os outros despertam, porque nós somos todos o mesmo ser, tá? Eu só despertei com essa rapidez nessa vida, porque já vem de muitas, né, nesse caminho. Eu só despertei porque os meus antecessores me facilitaram isso, né? Um deles, Jesus Cristo, e o Hélio Couto. Então, ao eles estarem com essa consciência desperta, entre outros iluminados que tem hoje no planeta, né? O Tolle, o Joel Goldsmith, Osho, não sei se era, se não era, não sei, porque eu li algumas coisas dele, mas não o suficiente para saber até onde ele acessou. Mas o que eu posso dizer de quem eu sei que iluminou, o Joe Dispenza, por exemplo, ele despertou consciência crística. Né? Como é que tu sabe? Porque o que ele está falando eu já vi. É interessante isso, né? Vocês leem um livro do Joe Dispenza, ou o meu mesmo, ou de quem for, e vocês dizem, ah, que legal. Mas como que ele sabe que é assim? Porque ele viu. Assim como que eu tô falando para vocês, eu tô dizendo que é assim porque eu vi, porque eu vejo. Eu sei que é assim. Eu conheço a verdade, assim como eles também conhecem. O Dr. Hewlett, né, que trouxe o Ho'oponopono, ele ensinou o Ho'oponopono a partir do Uno. Eu sou esse cara que cometeu esses crimes. Ele lia as fichas e ele dizia, eu sou isso. E limpava nele. Isso é quem conhece a unicidade. Só quem conhece a unicidade consegue fazer um negócio desse sem realmente ficar com o problema da pessoa e ainda curar a pessoa. Só consegue curar se for a partir da unicidade, né? Essa semana eu estava voltando algumas coisas de um curso em milagres e Jesus diz assim, só quem sabe fazer milagres cura para sempre e não vai manifestar aquilo em outra coisa.
Mas ele alerta que as coisas se repetem na nossa vida até que a gente escolha não mais manifestar aquilo. E como que a gente faz para não mais manifestar determinada coisa? E isso eu vou ensinar no ritual. Porque eu posso até falar agora, tu não vai entender nada. Porque tu precisa ver o que eu vou te mostrar no ritual. O que acontece? Toda frequência você pensa muitas coisas sobre uma única coisa. E uma coisa que você pensa anula outra coisa que você pensa. Tá? E eu vou mostrar isso beabá, que nem ensinei para minhas filhas hoje a fazer essa conta. O beabá de como tu vai fazer. Então, nós somos crianças de Deus, eu já estou na adolescência de Deus, ele já me chamou de... Ele me mostrou isso, que eu não sou mais uma criança de Deus, que eu já sou uma adolescente, indo para a universidade. Então, eu já posso ensinar as crianças. Autorizada pelo próprio Deus. Ai, Ana, como é que tu sabe que tu é autorizada pelo próprio Deus? E entra lá, conversa com ele, tu vai saber se é verdade, se não é. Não é uma coisa que eu preciso provar. Eu não preciso provar nada para ninguém. E eu sei muito bem quem eu sou, quem eu acesso, que eu tenho autorização, o que eu não tenho. Um dia um colega meu no centro espírita disse: olha o que tu faz. Olha o que tu faz. Tu sabe o que tu tá fazendo? Tu tem autorização para fazer isso que tu faz? Eu só dei um sorrisinho, né? E nem respondi. Eu só pensei. Se eu não tivesse autorização, eu não conseguiria fazer. Eu só consigo fazer milagres porque eu tenho autorização para isso. Tá? Eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho autorização para isso. E eu não estou sujeita ao mundo, a menos que eu aceite. Então, assim, tudo aquilo que Jesus fala em Um Curso em Milagres, tudo aquilo que ele fala em Um Curso em Milagres, eu experimentei, eu conheço. Eu falo de Um Curso em Milagres não como alguém que leu e que diz, ai, que lindo. Mas alguém que conhece. Olha só. Aí eu tava lendo, eu anotei algumas coisas aqui, ó, para falar para vocês. Em todo milagre está toda a cura, pois Deus respondeu a todos como um só. E o que é um para ele é o mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender agora, mas experimentando fica fácil. Em cada desejo de ferir, escolhe a morte. E ferir não é só ferir o teu irmão, tá? É se ferir. O perdão é a resposta para todo tipo de ataque. Assim, ele é nulo em seus efeitos. Tens poder para salvar o Filho de Deus. Olha o que ele diz em Um Curso em Milagres, que você tem o poder de salvar o Filho de Deus. Usar o poder que Deus te deu do mesmo modo que ele usaria é natural. Então, todas essas coisas que estão escritas em Um Curso em Milagres, eu incorporei. Mas, gente, eu nem lembrava disso aqui. Isso aqui foi... Eu estudei Um Curso em Milagres antes de despertar. Entende? Então, muita coisa eu nem lembrava. Nem lembrava. E quando eu volto hoje a olhar para isso, algumas coisas, eu digo, meu Deus, tá tudo aqui. Por isso que eu digo que parece que fui eu que escrevi Um Curso em Milagres, Um Curso de Amor. Eu tenho muito, muito forte essa sensação, né?
Pode ter sido a consciência que eu acesso, porque eu acesso as consciências de tudo que eu leio, de tudo que eu entro em ressonância. Eu acesso a consciência de Cristo mesmo, eu acesso a consciência crística, que ela é divina e universal, mas eu acesso também a consciência de Jesus Cristo, porque eu entro em ressonância com Ele, tá? Usar o poder que Deus te deu do mesmo modo que Ele usaria natural. Deus deu um poder a cada um. E usar o poder que Ele te deu da mesma forma que Ele usaria é natural. Não é algo sobrenatural, algo para os especiais, algo não sei o quê. Não, é o natural. O teu natural é ser divino. O teu antinatural é se sentir separado e manifestar a separação. Não é arrogante ser como Ele te criou, nem fazer uso do que Ele deu para responder a todos os equívocos de seu filho e libertá-lo. Mas é arrogante deixar de lado o poder que Ele te deu e escolher um pequeno desejo sem sentido no lugar da sua vontade. Por exemplo, se eu escolhesse trabalhar na área imobiliária e construir alguma coisa assim, é um pequeno desejo sem sentido que não é fazer o que eu vim fazer, mesmo que eu goste muito. Entende? A dádiva de Deus a ti é sem limites. Sem limites. Gente, e eu acredito nisso. E eu manifesto isso. Eu nunca sei como vai ser feito um ritual. Eu tenho um esquema de como ele vai ser feito. Mas eu nunca sei o que realmente vai acontecer em cada ritual. Eu só sinto. Eu sei o que vai ter de resultado do ritual, sabe? Eu sinto isso, eu consigo ver essas energias, mas é mais que energia. Quando eu digo energia, eu estou reduzindo ao corpo 2. Não é energia, eu sei o que vai acontecer. Eu consigo ver o que vai acontecer. E é incrível. E é incrível. Se eu pudesse descrever para vocês o que é de incrível isso, vocês não têm noção, não tem como descrever. A minha intuição e a minha mente. O meu poder é infinito. Eu sou o poder. Não é arrogante ser como Ele te criou. O milagre faz com que aquilo que sempre foi conhecido seja. E ele fala sobre a salvação, que é imediata. E ele diz que só demora para manifestar alguma cura porque tu acredita que tem uma distância entre tu e o teu irmão, entre a cura dada e recebida. Então a gente precisa curar isso também no curador. O objetivo, gente, do protocolo de cristificação pós-ritual, que a gente vai começar, não é te tornar um curador, tá? Isso provavelmente vai vir como uma segunda etapa. O objetivo do protocolo do ritual é curar a tua vida, para que tu possa receber o teu propósito de existência e executá-lo. O propósito do ritual é isso, é resolver tua parte financeira, resolver tua parte de relacionamento, profissional, resolver a tua vida, tá? É esse o objetivo do ritual. E dos teus parentes. Por quê? Porque os teus parentes, se eles estão bem, tu se sente bem. Se eles estão com problemas, você também acessa esses problemas, tá? Então, a gente resolve a tua vida e a dos teus parentes. Em todos os níveis, subníveis, dimensões, tempos e espaços. Feito isso, inclusive traumas de infância, cura da criança interior, tudo isso. Sem burrice. Ah, burrice é a palavra. Burrice, esse negócio de... Ai, a mãe é superior a você. O pai é superior a você. Você só tem força porque os seus antepassados que te dão. Você tem força porque você é filho de Deus. Você tem força porque você é o Cristo encarnado.
tá? Assim como todo mundo. E aqui nessa terra somos todos irmãos. Não tem ninguém acima de você e nem abaixo. Irmãos. Pai só tem um e é Deus. Então a gente pode, por respeito, pai e mãe, tá. Mas tu não vai estar na consciência crística agindo e pensando desse jeito. Tu não vai estar de acordo com a verdade. Pai só tem um e é Deus. Ok? Deu para entender? E tu é um com ele. A partir do momento que tu lembra, tu acessa as graças dele na tua vida. E é isso que eu quero tirar todos os impedimentos ao acesso à graça divina, porque tu não precisa receber graças divinas. Tu recebe o tempo todo. Tu só não percebe, não manifesta e não experimenta, porque tu não sabe receber uma graça. Entendeu, bonitos? Tu não consegue ver o que é uma graça divina. Então a gente vai aprender isso tudo. E vai experimentar o Cristo interior. Vai experimentar Deus no ritual. Depois, quem quiser seguir e fazer o protocolo de cristificação, são 150 dias de desalojar do ego, onde a gente vai lembrar do Cristo interior. E você vai acessar a consciência crística, tá? E muitos, sim, vão despertar a consciência crística, porque esse é o objetivo do protocolo, ok? E eu vou orientá-los nesse caminho. Com isso, de todas as formas possíveis e imagináveis. E inimagináveis. Eu e a divindade, porque eu não trabalho com a espiritualidade, apesar de ter a espiritualidade que trabalha comigo também, me acompanha, me ajuda e me auxilia. Eu sirvo a divindade, ao meu Pai, em unicidade com Deus. E assim, consequentemente, ao Filho dele, que é você. Em algum tempo e espaço, todos que estão aqui pediram ajuda do Cristo. E ele veio responder neste momento histórico com o protocolo de cristificação recebido por Ana Long. É isso, tá? Amorinhos da minha vida, amanhã eu vou fazer outra live para vocês e a gente vai conversar de novo. Eu quero todo mundo nesse ritual porque vai ser assim algo muito, muito, muito massa. A minha vontade é sair falando para todo mundo, mas se eu sair falando para todo mundo, ninguém vai entender nada. Então, precisa participar do ritual, porque eu preciso fazer o trabalho que eu vou fazer no ritual para que vocês possam acessar o que eu vou trazer. Porque é que nem eu disse agora, as graças divinas você recebe o tempo todo, você não consegue acessar. Então precisa participar do ritual por isso, tá? Precisa. Só por isso. Para que você consiga acessar sem impedimentos. E dessa vez vai ser muito incrível porque você vai aprender a manipular o universo. Tá? Manipular o universo. Você vai aprender como é que você faz para dobrar a realidade. Porque a realidade, ela se dobra ao Cristo. Ela se dobra ao desperto. Ela se dobra para quem sabe fazer isso. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? É o poder. Ainda na separação, né? Por isso que eu digo que precisa passar para o ritual, porque eu preciso limpar algumas coisas em vocês, algumas crenças, para que vocês possam, além de acessar isso, trabalhar isso no amor. Trabalhar isso no amor, porque a energia, a frequência, tudo isso não tem lado. Então, eu preciso que vocês estejam em conexão com o amor, para que o que vocês façam venha do amor.
para vocês não desgraçarem a própria vida de vocês. Por isso que eu não posso, por isso que eu não sou autorizada a fazer isso aqui de forma aberta, só no ritual fechado. Porque se eu fizer isso aqui de uma forma aberta, primeiro ninguém vai dar valor, né? Porque o que é de graça, as pessoas não dão valor, já corta o esquema, chama violeta, mas é a verdade, a grande verdade do mundo, né? Porque se vocês dessem valor porque é de graça, vocês já estariam iluminados. Só com minhas lives, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos pro protocolo. No protocolo a gente vai tirar esses impedimentos todos, né? E aí a gente vai manifestar. Na verdade não é impedimento, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa incrível. 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 Poder. Poder, poder, poder. É um negócio incrível. Eu fico assim impressionada com o que eu recebo. Cada semana eu recebo coisas assim da divindade que vocês não têm noção. Eu nem tô dando conta de fazer tudo isso. Sabe o que eu precisaria? Eu precisaria de uma pessoa para escrever tudo isso que eu recebo e fazer um livro, né? Eu precisaria disso. Precisaria meio urgente disso. Então acho que eu vou organizar isso para mim pro ano que vem. Porque tem tanta coisa tão valiosa e são coisas assim que eu vejo que vêm da consciência crística de uma forma mais simples. Porque antes era tudo muito complexo, precisava ter muitos requisitos, muito não sei o que. Gente, olha uma coisa que eu sempre digo para vocês e que tá também no curso em Milagres. Tudo que vem de Deus é simples. Tudo que vem do ego é complicado, cheio de fuzuê, de nhenhenhé, de nhenhenhé, de nhenhenhé. E é isso que vocês não entendem. O que vem de Deus é simples, porque é a verdade. A verdade, ela não tem opostos. A verdade não tem opostos. A verdade é a verdade e ela é para todos e é a mesma. Eu só sei que eu quero todo mundo feliz, na mesma onda, surfando, descendo como se fosse naqueles escorregas, assim, que tu põe aquelas boias e desce, assim, até entrar na piscina. E eu quero todo mundo assim, feliz mesmo, surfando na onda crística e experimentando isso o quanto antes, porque não é desejo do nosso Pai o nosso sofrimento, nunca foi. E eu preciso que você veja isso. É importante para mim, nesse mundo. Nesse mundo, para mim, é importante que você seja feliz. Que você conheça Deus. Para mim é importante. Eu voltei só para isso. Eu larguei a mão de Deus como uma criança e voltei criança para esse mundo até agora me tornar adolescente e executar esse trabalho. Então foram muitas e muitas vidas para eu chegar aqui e estar executando esse trabalho hoje com vocês. Foram muitas vidas, gente. A divindade pensou isso por muito tempo. Eles escolheram o tempo perfeito. Deus escolheu o tempo perfeito de eu estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês, trazendo esse conhecimento, esse poder. O que eu tô te dando é poder. Poder. Poder de Deus restaurado ao Filho dele. Estou restaurando a tua filiação, estou restaurando a tua real identidade, estou restaurando a tua divindade em teu coração. Estou fazendo com que você acesse o que você realmente é, que você lembre que é herdeiro de Deus. Acesse a tua herança. Esse é o objetivo dessa vida, tá? Beijo. Venham para o ritual. Eu vou fazer um lançamento essa semana. Para quem adquirir esta semana o ritual, eu vou fazer uma condição especial, tá? Para eu já me preparar para o quê? Para quantas pessoas vão estar no ritual, eu tenho que me organizar
de todas as formas, inclusive energeticamente, né? A gente, na verdade, gente, olha, sabe, eu tô falando agora do ritual, mas a divindade já sabe todo mundo que vai estar no ritual, sabia? Que coisa, né? Eles já sabem. Então eles já marcam horas, já organizam tudo, já fazem tudo acontecer. É muito interessante isso. Eu fico só olhando, só observando, assim, as coisas se mexendo. Antes eu achava que nada acontecia na minha vida, que minha vida era muito monótona, muito parada, né? Agora que eu consigo ver como se fossem uns quadradinhos se movendo, gente do céu. É um negócio assim impressionante. Nem dá pra eu olhar, às vezes, para alguns lugares, assim, que eu vejo as movimentações dos quadradinhos dourados. Tá, gente? Falei tanta coisa aqui, tão alienada, que vocês nem vão saber do que eu tô falando, mas o importante, acho que deu pra vocês entenderem, né? O que eu vou fazer é te deixar no colo do teu pai, para te lembrar de que tu é o filho dele, receber herança e as graças divinas que ele já derrama sobre ti o tempo todo, o filho que tu já é também, sempre foi, nunca deixou de ser. Então, assim, eu vou te levar num caminho de voltar para casa de onde tu nunca saiu, e mais ou menos isso, tipo assim, eu sou extremamente desnecessária, mas nesse momento extremamente necessária porque tu não lembra. Mas, né? Chega a ser cômico, né, amores? Chega a ser cômico, mas é verdade. Tudo isso é real e Deus nos espera como esperou o filho pródigo, com um banquete, com as luzes acesas, todas as noites escuras, a luz de Deus está acesa, para que tu veja onde é a casa e volte. Todas as noites escuras que tu passa, todo o sofrimento que tu passa, tudo que tu já passou na tua vida, lembra que Deus está na varanda, deixando a luz acesa, te esperando para que tu volte para casa. E Ele manda os professores que conhecem Ele para ensinar como Ele é, para que você acesse a partir desses ensinamentos Ele dentro de você. Porque Deus não está no que eu te digo, no que Jesus te disse. Deus está na experiência que tu tem de filho que tu é.